Olá, meus amados, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, irmãs, meus abençoados, minhas abençoadas, mais uma vez, Pastor Dalmo Pereira, orando por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha nos abençoar. Mais uma vez, aqui onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Irmãos, irmãs, amados, amadas, que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Compartilhe. Deixe lá o seu comentário. Tá? Seja membro, e assim nós vamos levando o nosso ídolo, o nosso evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu quero aqui trazer uma palavra onde respondendo aqui, uma abençoada serva de Deus, que hoje me falou assim: pastor, hoje na igreja, a palavra falou muito comigo e a palavra foi sobre o pecado. E falou que não está sendo mais falado. O pecado, do adultério nas igrejas, não está sendo mais falado, se tornou uma coisa normal. E eu ali então parei, ouvi. E agora, nesse momento, depois pedi a Deus a palavra, e Deus vem nos dando, e que o adultério se tornou normal, pastor. Não estão pregando mais. Agora, respondendo a você, missionária, serva de Deus, né? Mulher de Deus, respondendo a você e os abençoados que está agora também vendo essa live, essa mensagem, que você diz que não está sendo pregado, que as pessoas não estão pregando, ouviu na igreja. Estão. Possa ser que diminuiu, aí eu concordo, de pregar sobre adultério, sobre a prostituição, sobre pecado. Porém, eu não vou falar que pecado. Pecado eu estou falando no singular. Eu vou falar pecados. Por que pecados, pastor? Porque existe em todos os livros da Bíblia, existem livros e versículos que falam de pecados. E quando se fala de pecado, a primeira coisa que vem na mente cauterizada das pessoas é o adultério e a prostituição. E não é bem assim. Então, para fazer a leitura aqui, eu quero aqui explanar aqui um versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, onde diz: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quem peca contra o seu próprio corpo está pecando o Espírito Santo. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aqui está na espada a palavra de Deus. Porém, quando você diz, minha abençoada, minha amada, que não estão pregando, em partes não estão. Hoje pregam mais prosperidades, pregam mais, né? É o automóvel, a fazenda que vai ganhar, essas coisas aí. Mas ainda pregam. E muitos não querem mais pregar porque está falando do pecado, que é prostituição e adultério, mas está sendo pregado. Não seja, talvez, na maioria dos ministérios, mas ainda pregam ainda, viu? Ainda tem pessoas que falam ainda para nós. Nós ainda falamos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Agora, não é pecado, é pecados. Tem que parar com esta ideia de querer colocar que o pecado só está na prostituição e no adultério. Falar mal do irmão é pecado.
tá? Falar mal do irmão é pecado. Desejar mal o próximo é pecado, tá? Desejar mal o próximo é pecado, tá? Amanhecer o dia, trocar a noite pelo dia na rede social é pecado e está sendo um dos vilões. É uma das situações que estão acabando com os casamentos. É pecado. Eu fiz uma pesquisa em relação a isso. Como é que 2 horas da manhã, um homem casado, servo de Deus, uma mulher casada, serva de Deus, está na rede social teclando, falando o quê? Que não é trabalhando. É falando de outras situações. Uma coisa eu tenho quase certeza. Esse quase, mas ele está indo mais para certeza. Coisa boa é que não é. Primeiro, você já está em trevas. Ah, pastor, por que eu estou em trevas? Porque você está trocando a noite pelo dia. Você está trocando a noite pelo dia. Quando Deus fez esse universo, fez a terra, fez o mundo, Deus diz, haja dia. E chamou o dia de luz. Essa luz que nos lumeia, a luz do Espírito Santo também em nós. Aí ele fez a noite, haja noite, e chamou a noite de trevas. As trevas que também dentro da palavra de Deus aqui é o diabo, é o Satanás. As trevas à noite estão aí. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Deixou a noite para você amanhecer o dia numa tal de rede social aí, fazendo coisas indevidas, e quer dizer que isso não é pecado? Hein? Outra coisa. Deus... Ah, pastor, porque fica falando mais é do amor. Isso eu ouvi. Fica falando mais é do amor. Tive que ouvir tudo isso hoje. Falando mais é do amor. É do perdão. Vem cá, quer que fala de quê? Tem que falar do amor mesmo. Deus é amor, mas Deus também é justiça e Ele é fogo consumidor? Sim. Mas nós temos que falar do amor, nós como servo de Deus e como ministro da palavra, nós temos que orientar, nós temos que ser orientador, mas as igrejas também não querem, os ministérios não querem, os templos, melhor dizendo, que a igreja somos nós, não querem. Que poderia quebrar esse paradigma de dizer, não, vamos falar mais para casais, vamos orientar mais, porque tem um casamento aí que está sendo destruído por nada. Então, tem que falar. É o homem que amanhece o dia numa rede social, a mulher que amanhece o dia na rede social. Vem cá, vocês não estão dormindo juntos mais não, é? Não estão dormindo juntos mais não? Vocês não estão tirando mais um momento de prazer para vocês, não? Que Deus nos deu o direito de nós ter, sim, os nossos prazeres com a nossa amada. Você ter o prazer com o seu amado. E povoar o mundo. Deus nos deu, é bíblico. Mas não está acontecendo mais isso, porque a rede social tomou conta. Então isso não é pecado? Quer dizer, o adultério, a prostituição é pecado. Não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado. E não tem pecado para mim, pastor Dalmo, no singular não, é plural, porque no livro, encontra aqui no livro sagrado, e nos versículos, vários versículos, que falam de pecados. E aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Porque não vê que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que não pertence a nós, pertence a Deus? Aleluia! Agora, fica falando que não pregam, eu sei que não pregam mesmo, não estão pregando mais como deveria pregar. Por isso que aonde o pastor Dalmo prega, ele não volta mais lá, só prega uma vez. Que eu não vim para fazer a vontade do homem. Tem tanta gente aí precisando ouvir a palavra. Eu vou ministrar, palestrar, aonde me chama,
para as pessoas, depois vou para as ruas, depois vou lá para as favelas, depois vou lá para os bairros e vou assim, levando o evangelho, conversando, falando do amor de Deus e falando de tudo que a Bíblia nos ensina. Que as igrejas mesmo, na verdade, não querem muito falar, não querem mais. Aí você veio e me disse, porque falou que tá tudo hoje é normal. Tá, mas desde quando o mundo é Babilônia. Agora, será que você, missionária de Deus, serva de Deus, tem falado para a igreja para poder apregoar a palavra no coração e colocar em prática? Porque também é o seguinte, às vezes pregam, mas ficou, então no ouvido, saiu no outro, ficou surdo. Porque é ouvir, obedecer e colocar em prática. E para hoje, eu tinha que estar falando isso aqui, irmãos, porque estão batendo, generalizando todos os ministros de Deus. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus. Ainda existe. Com falhas, mas ainda existe. Viu? Também são pouquíssimas igrejas, que querem pregar desta forma. Concordo, missionário. Mas isso não lhe dá o direito de você achar que se tornou normal. Tornou normal para aquele que quer que fique normal. Mas para quem tem obediência à palavra de Deus e temor, não vai ficar normal nunca. O pecado vai ser sempre pecado. E não tem pecadinho e pecadão. Portanto, aqui, dentro da palavra de Deus, só para poder nós ser mais objetivo, quando eu disse pecado no singular, mas existem pecados. Vamos ver algum? Pecados, que é pecado? Vejam, olha só, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha só. Isso é 1 Coríntios, está aqui, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Está aqui, ó. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mas o irmão vai a juízo. Então, tudo isso, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então está aqui 1 Coríntios. Isso é o quê? Não é pecado, não? É só o adultério e a prostituição que é pecado? Eu não estou aqui fazendo apologia e defendendo adultério e pecado, não, que tudo é imundície. Tudo isso é imundície. Dá náusea. Mas eu preciso dizer, como hoje eu ouvi, e eu pedi a Deus a palavra, e eu estou aqui orientando a igreja, cuidado. Que talvez você está, não sei, talvez você está fora da torre em um pecado que é adultério contra o teu corpo, né? Ou melhor, não está em um pecado de adultério e de prostituição, mas está em alguns desses pecados aqui. Mantendo o dia na rede social, com conversas paralelas, absurdas, né? E alguns desses pecados aqui, né? Que é não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Talvez você está em algum desses, talvez você não está no adultério, não está na prostituição, mas está em algum desses. A palavra de Deus nos fala mais de pecado. E ainda nos diz, 1 João, capítulo 1, aqui, ó, o versículo 9, o que nos fala? Se confessarmos os nossos pecados no plural,
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem confessado o seu pecado a Deus de coração, arrependido de coração? Isso é pecado. Você pecar e não se arrepender de coração, não pagar preço, você continua no pecado, na prática. Isso é lascívia. Isso é pecado, é átamo. Está cometendo anátema. Não pode. Aí vem aqui a palavra de Deus e nos ensina e nos fala de novo, mas para todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Olha o que nos fala. Para todos pecaram, ou seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É a partir do arrependimento. Pecou, arrependa de coração. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Meu Deus. Isso não é pecado? O adultério e a prostituição é pecado só. Isso aqui não é pecado. Vejamos. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Se encontra lá em Colossenses 3, versículo 5. Pecados. Então, está pedindo para que façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Mortifica a tua carne, a mortificação da carne. Vamos orar. Você tem orado a Deus para mortificar a sua carne? Você ora assim, porque eu oro. Senhor, mortifica a minha carne. Deixe em mim, Senhor Jesus, ser levado e tocado pelo teu Espírito Santo. Só, tá bom, Jesus. Mortifica a minha carne. Pouquíssimos homens oram para pedir a mortificação da carne. E poucas mulheres também. Então, não oram para mortificar a carne. Mas está aqui. Colossenses 3, 5, falando conosco. Então, vejamos. E aí então? Vamos agora pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Quer dizer, é uma pergunta que está nos fazendo, é uma interrogação que está nos perguntando. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Isso é Romanos 15. Não podemos pecar porque não estamos debaixo da lei. Mas debaixo da graça, então é sim. Tudo é pecado. Pelo amor de Deus. Aí diz que não estão pregando mais sobre o pecado ficou normal. Normal para você, abençoada. Normal para você, abençoado. Para mim nunca vai ser normal. O pecado nunca vai ser normal. E eu peço a Deus todos os dias, tem misericórdia de mim. Perdoa a mim, Senhor. Que eu sou um pecador arrependido e todo dia eu peco. Quando eu não peco pelo falar, eu peco pelo olhar. Quando eu não peco pelo olhar, eu peco pelo pensar. Todos os dias eu lhe peço perdão, Senhor. Tendes misericórdia de mim. Aí fica falando, não, que não é pecado. É pecado sim, não tem pecadinho e pecadão não. Aleluia. E aí vem a palavra que nos diz, olha só, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Glória a Deus. Isso é Salmo 119, né? Lá, o Salmo 119, sabe, que nos fala, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permita que nenhum pecado me domine. Pai, dirija, Pai amado, os meus passos conforme a tua palavra. Não permita, Pai,
que nenhum pecado, olha só que palavra forte, nenhum pecado me domine. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, humilhe-se ao Senhor, porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele é quem pode fazer com que você se sinta agora, nesse momento, irmãos, com que você se sinta agora, nesse momento, curado. Mas não venha dizer que não está sendo pregado, não está sendo da forma que deveria. Concordo, missionária, em partes, que realmente não estão deixando, não estão pregando mais, estão pregando prosperidade, aquela coisa. Agora o amor, missionário, tem que pregar, viu? O amor tem que ser pregado, tem que orientar esse marido, essa mulher, esse esposo, essa esposa, uma vida de casal, como é que tem que ser, o respeito entre um e o outro, a fidelidade. Não adianta você, casado, querer viver a vida de solteiro. Se você casou e quer viver a vida de solteiro, não case não. Se você quer casar, melhor dizendo, e quer viver a vida de solteiro, fique solteiro, não case não. Se você quer viver a vida de casada e viver a vida de solteiro, fica solteira, não case não. Porque o direito do homem, ele deve explicação para ela deve explicação para ele, se tornarem uma só carne, até que a morte os separe. Porém, hoje, não está sendo mais assim, até que a morte os separe. Por quê, pastor? Porque não estão deixando Deus ser o centro do seu casamento. E para isso, Deus tem que ser o centro do seu casamento, para que realmente vocês tenham ali, seja sustentado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e o teu casamento vai ser fortalecido sempre na rocha. É isso que se encontra. E aqui se fala, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui é uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus 18, versículo 15, versículo 15, e que a gente fala, lê, explica esse versículo, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Quando nos fala, olha só, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas não é todo irmão que quer ouvir não, viu? Você só vai fazer a sua parte. Mostre. É melhor você estar com a sua alma refrigerada. É melhor você ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Eu prefiro a paz do que ter razão. Mas se ele não quiser, amém. Você fez a sua parte. Amém? E aqui, para finalizarmos, a palavra que se encontra. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Meu Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Isso aí se encontra em Tiago 4. Eu sempre falo isso para os abençoados. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Você, como pastor, assim, explica aí que eu estou no mundo aqui. Eu não tenho que ter amigos, não? Sim, a gente explica sim, claro. Olha só, adúlteros, prostitutos, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Cuidado. Adultério com os adúlteros, cuidado com a mesa dos escarnecedores, cuidado com os conselhos do ímpio. O mundo aí fora não tem nada para oferecer. Salomão, vaidade, vaidade, vaidade. Tudo debaixo do céu é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo debaixo do céu é vaidade. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus.
Vigie, tenha cuidado. Amém? Vamos ter misericórdia, Senhor Jesus. E aqui, Salmo, que nos ensina, tem misericórdia de mim. Oh Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Isso é o salmista, né? Falando com Deus, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que nós temos que estar fazendo de coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Amém. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Isso é orar, é você se intensificar, é você buscar a oração. A oração nunca é demais. Vigie, orai e vigiai. E aqui o salmista pede, Senhor, tem misericórdia de mim. É o que eu peço para Deus. Tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos os moradores dessa terra. Tem misericórdia, Senhor, dos adúlteros, dos prostitutos. Tem misericórdia daqueles que gostam de contendas. Tem misericórdia daqueles, Pai amado, que fica criando, Pai, contendas entre famílias. Tudo isso é pecado. Eu aprendo que tudo isso é pecado, Pai. E que os ministérios venham pregar mais a tua mensagem, o teu evangelho, como deve ser pregado, como a tua palavra nos ensina. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tens misericórdia de nós. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lembre-se que o teu corpo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, não é só o adultério. E não se tornou uma coisa normal, não. Pecado nunca vai ser normal. Pecado vai ser sempre pecado. Quando você estiver pecando, cuidado. Porque o pecado é gostoso. Mas a consequência dele amarga mais do que giló, mais do que fel. E o pecado leva à morte. Cuidado. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.